Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, sempre nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, nosso canal no YouTube, demais redes sociais, também no nosso site, bocnews.com. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 na Claro, 45 da WQA, no mesmo horário na Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Hoje, inclusive, estreia mais uma Copa do Mundo, os corações do mundo voltados aí para esse principal torneio mundial aí do futebol. Vamos falar muito sobre esse assunto, com as perspectivas, é claro, para o Brasil, sobre rádio, jornalismo. Tem um colega jornalista que conhece muito, é um patrimônio, podemos dizer assim, o Eduardo Silva, né? Aliás, Edu, a gente acha que, diria, né, o Rodrigues, que ele colocava a unanimidade é burra, mas não é o caso. Aqui é impossível não encontrar alguém que tem um carinho especial pelo Eduardo Silva. Edu, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Bom dia, Fernando, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Eu prefiro dizer que a unanimidade, como diria Nelson Rodrigues, é burra. Sim. Mesmo. Né? E não procure, porque vocês vão achar quem não gosta e faz parte. A vida é assim, né? Não, a gente caminha muito tempo, né? Não pode atender todos os pedidos, comete um erro aqui, um erro ali, mas a gente procura acertar. Mas com certeza já errei muito e certamente desagradei algumas pessoas, mas vamos em frente, porque é melhor lembrar das coisas boas. Exatamente, e muita coisa boa, Edu. Edu, até para... É um bate-papo, tá? Um bate-papo. Você, toda a tua trajetória, a tua história nesse sentido, e você, inclusive recentemente, o Rádio Santista comemorou aí 100 anos, na realidade 101 anos, né? Você, dentro desse documentário, tivemos trazendo o Luiz Torquato também, que participou agora recentemente de um programa também na UFM, você participou também junto com ele. Enfim, vamos começar do rádio, que é a sua grande paixão aí nesse sentido, você faz parte também dessa história. Sua trajetória, você faz parte desse documentário também, né, do rádio em Santos, de todos os prós e contras, né, que a gente tem. Eu sempre falo, né, Santos é uma riqueza histórica fantástica e o rádio está dentro desse contexto. E é claro, você é um... O rádio é uma paixão, né? Na verdade, eu devo a minha profissão ao rádio, né? Porque quando garoto eu só jogava bola o dia inteiro, era na rua, era no colégio, e alguns colegas de escola lembram de mim com a bola na mão ou com a Gazeta Esportiva na outra mão. Então falava que eu ia ser jogador ou jornalista. Bola faltou, né? Gostava muito, corria muito, era muito raçudo, mas não tinha técnica suficiente para seguir em frente. Então, acabei indo para o jornalismo, me encantei com o rádio, por causa de colegas de colégio também, que depois daqueles trabalhos que a gente faz em casa de amigos, um me mostrou a Rádio Atlântica, já com o Walter Dias, eu tinha 13, 14 anos, outro me mostrou o Osmar Santos, e assim foi por diante. A gente seguiu e foi de todas as rádios de Santos, trabalhei em São Paulo, realizei o sonho de trabalhar com dois gênios da comunicação, Pedro Luiz, o grande narrador do Brasil nos anos 50, 60 e 70, e com Osmar Santos dos anos 70, 80 e 90. Então, dei sorte, porque era apaixonado pelo rádio, tive oportunidades aqui em Santos, com Orlando José, Walter Dias, Mário Barassal, Rubens Marino e tantos outros, e depois em São Paulo tive a sorte, eu repito, de trabalhar com essas pessoas que me encheram de orgulho, porque eram caras famosíssimos que me ensinaram bastante. E aí eu segui, né? A minha vida no jornalismo, a maioria me identifica como jornalista esportivo, e eu gosto disso, mas eu fiquei muito tempo na redação, chefe de reportagem, chefe de redação, diretor de jornalismo da TV Tribuna, na gestão. Então, durante muito tempo eu tive também mais afastado do esporte, nunca longe totalmente, né? Porque sempre tinha um pezinho lá com meu amigo Nereu, que era o editor de esportes, com outros amigos, e sempre fazendo o que gostava. Exatamente. Essa tua passagem, você falou muito bem do rádio, né? A gente já entrevistou recentemente o Odinei Ribeiro também, né? Craque também do rádio, da televisão.
E aí a gente sempre fala, né? Quando muitas vezes é uma profissão que é apaixonante, isso é indiscutível, mas você abre mão de muitas questões importantes. O próprio Odinei colocou isso, né? Geralmente, quando eu vejo jogos, partidas de futebol, 9 horas da noite no sábado, 8 e tanto da noite no domingo, né? E assim, para quem está em casa é muito fácil, né? Cara, liga a televisão, está muito tranquilo. Mas para quem trabalha é complexo. Como é que é esse ambiente aí também, né? Obviamente a evolução do rádio, hoje a gente tem uma facilidade, naquela época puxava fio, puxava cabo aqui, cabo ali, né? Não tinha essa facilidade, né? Para subir, por exemplo, para São Paulo, você subia muitas vezes, subia e descia, né? Não tinha a Imigrantes, entre aspas, nova pista. Como que era esse dia a dia aí, algumas curiosidades, alguns momentos, para quem não conhece muito bem essa... Eu acho que tudo era mais fácil antes, né, Fernando? Embora a tecnologia fosse menor, eu cansei de fazer entrevistas e boletins para as rádios, os orelhões em frente à Vila Belmiro, em Uricubucha, no Jabaquara, comprava uma cartela de ficha para poder fazer o boletim, torcia para não chegar ninguém atrás, para não querer ocupar o telefone. Entrevistei Serginho Chulapa, Paulo Isidoro, Marola, tantos jogadores santos, no orelhão em frente à Vila Belmiro. Que era assim antigamente. Vem pra cá, vem aqui. Não tinha celular, imagina, puxar o telefone assim, aí o Serginho Alto tinha que se abaixar para entrar no orelhão também, coisas do rádio antigo, né? Era mais fácil no sentido de você ver o treino, de você acompanhar o treino dentro de campo. Eu brinco muito que a gente podia entrevistar o jogador quando ele chegava para treinar na Vila, porque não tinha o centro de treinamento, quando ele entrava no campo, que a gente entrava também, quando ele saía do treino, quando ele ia embora, quando saía do vestiário, quando ele ia pegar o carro, tu tinha 5 oportunidades de abordar o jogador. Podia conseguir ou não, mas tu tinha contato direto para chamar e conversar. Sim. Era mais fácil. E os jogos eram um padrão, ou era quarta-feira às 9 da noite ou domingo às 4 da tarde. Sim. Isso era mais fácil. E hoje, como você colocou isso, eu falei, meu Deus, jogo às 9h30 da noite do sábado, domingo, é demais, mas quarta-feira. Não dá, né? A televisão que paga, eu escolheu isso. Então eu não concordo muito, não gosto disso. Lá atrás era tudo mais amador, tudo mais fácil, era muito gostoso. E essa paixão que muita gente teve pelo rádio, de ouvir o Fiore Giliotti, de ouvir o Osmar Santos, de ouvir o Zé Silvério e outros grandes narradores, é que levou muita gente para o meio. Essa geração toda que está aí ainda brilhando, Luiz Roberto, que está se recuperando de um problema de saúde, Everaldo Marques, Odinei Ribeiro, Carlos Fernando, que está no Band News, essa geração, o Amigão, que faleceu recentemente, o Paulo Soares, todos foram formados ouvindo esses caras. Então se deve a isso. Como o rádio ele diminuiu a sua audiência, diminuiu a importância, infelizmente, eu lamento isso, falo toda vez que eu vou em faculdade. Pena que vocês não tiveram chance de fazer rádio como nós fizemos e aprender com rádio. Então, o rádio também diminuiu o número de formação de talentos, porque diminuiu também a penetração do rádio, que era muito maior. Exatamente, essa questão importante aí do rádio. E aí, obviamente, o rádio, especialmente nos anos 80, né? Claro, antes até, mas os anos 80, com a FM explodindo também, você chegou a trabalhar em FM, não? Pouquinho. Mas em flashes, né? O Kleber Serino, que era o chefe da Cultura FM, me levava para fazer o Paquera na Praia, para fazer boletins de futebol ou de jornalismo. Eu participava da equipe, tinha muita amizade, especialmente eu estava na Rádio Cultura, no esporte, quando chegou a equipe que fez história. O Kleber já estava com o melhor da programação, só tinha ao vivo das 18 às 19. Aí vieram aí Luiz Torquato, Rui Pantera, Beto Zarif, Cláudio Zaidan, que hoje todo mundo ouve no jornalismo, mas foi locutor de FM em Santos, da Cultura e da 95. Quer dizer, tem muita história, né? Eu participei daquela explosão indiretamente do FM, que foi demais. E o Torquato contou nessa entrevista outro dia na UFM, que ele trouxe do Sistema Globo Rui Brás para cá. Rui Brás, que virou Rui Pantera. E ele no avião, na chegada do avião, falou, tem um grupo assim que é Pantera, eu quero me chamar Rui Pantera. Exatamente. Ele contou aqui, inclusive. Locutores fantásticos, exatamente, né? Kleber, Luiz, Rui, Betão, Zaidan, tantos queridos, Júlio César, Caio Vilera, Marcelo Guimarães, enfim, tanta gente boa. Muita gente boa mesmo. Inclusive, até um documentário interessante está disponível no YouTube, né? Você falou muito bem da 95 FM, né? O Sinésio Bernardo, inclusive, ele conta, já faz uns 4 anos o que foi a 95 FM que está, se tivesse no ar, é claro, 40 anos agora em 15 de julho, quando ela entrou no ar efetivamente em 1986. Tempo do jornal.
Exatamente. Né? A 95 foi uma explosão quando veio, né? Uma rádio diferenciada, formada especialmente por um cara que sabia tudo de rádio, o Sinésio Bernardo. Pô, ele trabalhou Júlio Mazei. nas grandes rádios de Santos, depois ele virou tudo na Rádio Cultura. Quando eu entrei na Rádio Cultura, o Sinésio era simplesmente o diretor artístico, o coordenador de esporte, o comentarista esportivo, a voz padrão da rádio, e ele era tão importante para a rádio, a voz dele tão bonita, Sim. que no período que eu estava lá, quando eu via aquelas conversas de departamento comercial, de venda de publicidade, o anúncio publicitário com a voz do Sinésio era mais caro, porque ele era a voz padrão da rádio. Você vê a importância que ele... O Sinésio, que foi locutor de cabine da TV Globo e foi locutor da máquina do som da Excelsior lá atrás, com o Dedé Gomes, Antônio Celso e nomes fantásticos, o Flávio Guimarães do rádio brasileiro. É impressionante a riqueza de nomes que surgiram. Sim. O próprio Luiz Roberto trabalhou Sim. aqui, né, em Santos, né? O Luiz Roberto, é curioso contar essa história. O Luiz Roberto trabalhava na Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. E um domingo de manhã veio fazer um jogo Palmeiras de São João da Boa Vista contra a Portuguesa Santista. Novamente o Sinésio. O Sinésio estava na cabine de Eurico Mursa e eu estava no campo como repórter. A gente não estava transmitindo esse jogo, apenas informando na programação. O que aconteceu? A cabine de Eurico Mursa, diferente de outros estados, não é uma parede que divide as cabines, ou não era na época. Eram pequenas muretas dessa altura. Então você via o cara do lado narrando. O Sinésio viu o Luiz Roberto narrando e começou nos nossos flashes a pôr trechinhos da narração dele para a Rádio Piratininga. Daquele dia em diante, o Sinésio convidou o Luiz para vir fazer jogos. O Luiz começou a vir fazer jogos só bate e volta, vinha para Santos, narrava e ia embora. Depois morou em Santos 2 anos, normal, 2 ou 2 anos e meio, 83, 84 com certeza. Fez a Facos, inclusive. Narrou, transferiu a faculdade de Campinas para cá, para Santos, na Unisantos. Ele transmitiu o vice-campeonato brasileiro do Santos de 83 e o Paulista de 84. Com o Paulo Roberto Martins, que já partiu, infelizmente. Pinheiro Neto também já se despediu daqui do nosso plano. Enfim, uma grande equipe e marcou época o Luiz Roberto, porque ele veio e quando ele de fato assumiu a rádio e passou a morar em Santos, a rádio foi um fenômeno de audiência de transmissões esportivas. Ele equipou com a parceria do Beto Mansur, que era o dono da rádio e não era político, né? Só ficava cuidando da rádio. Ele equipou a rádio com os melhores equipamentos, com as melhores condições de trabalho, e a rádio virou uma referência no estado de São Paulo, não apenas em Santos, a Rádio Cultura M do Luiz Roberto em 1930. Exatamente. O Paulo Roberto Martins. Paulo Roberto Martins e o Paulo Soares também. O Paulo Soares veio mais para a Rádio Clube, com 15 anos de idade, na equipe do Baraçal. Depois trabalhou na Cacique, na Cultura, na Guarujá, em várias emissoras. São nomes aí. E o Paulo Soares, como ele vinha com 15 anos, ele não podia, nos jogos da quarta-noite não tinha como voltar, porque não tinha ônibus. Então ele passava a dormir na casa dos colegas de rádio. Então ele começou pela minha casa, porque a gente trabalhava na Rádio Clube. Depois ele mudou para a casa do Edson Calegares e do Guido. Depois para a casa do Carlos Fernando. De acordo com a rádio que ele ia, ele morava, ele era inquilino do locutor ou do jornalista daquela emissora. Com 15 anos, né? 15 anos Imagina. ele veio para Santos. Hoje em dia seria uma loucura. Não pode, que isso. O Paulo já tinha aquele vozeirão, muito bom. Né, bons tempos aí, é importante a gente resgatar essa história. O Edu aqui é uma enciclopédia aqui, lembrando esses momentos Falar do que a gente gosta é fácil, né? Isso é, claro, né? Momentos importantes aí da história. Depois você esteve à frente com o Heron Brum da nova Tribuna AM. Outro momento importante aí do jornalismo especificamente, também com a equipe esportiva também, né? Começamos no jornalismo. Começamos com o jornalismo, exatamente. Aí o Heron viu a cobertura que a gente fez dos Jogos Abertos de 87. Eu ainda não estava formado, porque eu entrei algumas vezes na faculdade, mas só voltei de vez em 86. Aí em 87 ele viu o nosso trabalho, me convidou para ser o sub dele na Tribuna M. Ele saiu, fiquei no lugar dele, daí fui para o jornal A Tribuna, TV Tribuna, Rádio de São Paulo, como eu disse, Record, Gazeta e por aí vai. Agora já estou nos finalmente. Ok, isso tem muito gás ainda pela frente. Eu estou até pegando esse gancho, né? Você sempre, o rádio, tua paixão, isso é indiscutível. Recentemente você voltou num projeto importante também, do Jornal da Aula, ao qual você está também à frente. Mas enfim, e aí surgiu, naquele momento, né, algo que era uma novidade, que é a televisão.
né, que não tínhamos na TV regional. Sim. Tivemos algumas iniciativas pontuais Lá atrás, tudo, mas não com a força de uma afiliada aqui e colocar Santos e a Baixada no cenário nacional na televisão. E você acabou, como é que foi o teu processo, junto com, obviamente, com a família Santini? Como é que foi essa... que você, quantos anos trabalhou? Quando o Orlando José me levou para a Rádio Tribuna, que era um projeto de esporte olímpico, né? Em setembro de 86, eu entrei lá, logo deu a sorte de ter os Jogos Abertos, aí o Heron reconheceu o meu trabalho, passei para o jornalismo também. Fiquei um tempo ali, saí rapidamente e voltei para o jornal, em 90. E quando estava no jornal 1 ano e meio, mais ou menos, o Roberto Santini me convidou a fazer um teste na TV. Falou, quem vai fazer o teste é o Carlos Alberto Manente, o nosso primeiro editor-chefe. Manente, rigoroso, fez o teste, eu passei, fiz reportagem, fui chefe de reportagem, fui apresentador do Globo Esporte, quando tinha o primeiro bloco local, fui chefe de redação, gerente de jornalismo, diretor de jornalismo e terminei como editor de esportes, depois do coordenador de esportes nos últimos 3 anos. Um período muito legal, eu devo muito à família Santini aí, que abriu muitas portas, especialmente o Roberto, que foi meu chefe direto durante 32 anos. Então surgiu naturalmente, eu estava no jornal, me chamaram para o teste, fui para a TV, fizemos um estágio na Globo, lá eu e a Cristina Guedes, que já tinha um conhecimento maior de televisão, já é a única pessoa que entrou ali que já estava preparada, e os outros, o Manente, que é um grande gênio, investiu em todo mundo, André Ritz, Jorge Gutierrez, Fernanda Lopes, tanta gente que estava lá no começo na produção, na edição, Vânia Seixas, Fábio Larsen, tanta gente legal que passou por lá, fora os cinegrafistas. No começo era só o Alfredo Neto, pai do Rafael Mota, o Wagner Ioda, o saudoso Wagner Ioda, e o Serginho, que eram os 3 cinegrafistas. Mas é uma época muito boa. Aprendi bastante, sou muito grato ao Grupo Tribuna e à família Santini. E grandes momentos aí, né, de referência em rede nacional, quer dizer, tudo. Uma formação de muita gente boa. Muita gente espalhada aí pelos mais variados canais de comunicação, não só na TV Globo, mas também de outros veículos. Sim. A Paula Araújo, hoje na Globo News, como exemplo, né? O Renan Fiuza na CNN. Cristiane Amaral apresentando o Auto Esporte. Exatamente. Referência no automobilismo hoje. Uma coisa. E aí, obviamente, na área esportiva. E aí entra, obviamente, o Pan-Americano, entra também as Olimpíadas e as Copas também. Na época da Tribuna, por ter um orçamento interessante, a gente conseguiu ir para Jogos Pan-Americanos do Rio, com 7 profissionais, né? Era a segunda maior afiliada na cobertura dos Jogos do Pan do Rio em 2007. Né? Um número... 2 repórteres, Vanessa Faro, Leonardo Zanotti, 2 cinegrafistas, Toninho Pinheiro, tinha mais gente lá, né? Marcelo Junqueira, não sei se o Fábio Pires foi nessa ou foi só na Olimpíada, em 2000. Enfim, era uma equipe muito legal que a gente tinha o Wagner Ioda, os cinegrafistas, e o Toninho Pinheiro. Então, 2. Vanessa e Léo, 4. Marcelo Junqueira, 5. Tinha mais 2 componentes da equipe que eu estou esquecendo agora por causa da idade. Vai começando a esquecer. Mas era uma fase muito legal da equipe aí que a gente fez vários jogos. Copa do Mundo com a Fabiana Faria, Olimpíada com a Vanessa, com o Léo, estive na Austrália com o Fábio Pires, então muita coisa. Copa do Mundo é mais restrito, tudo é mais difícil, a gente acabou acompanhando mais à distância. Mas aqui no Brasil vocês... só assim, do Brasil, mas também mais uma cobertura lá do B, porque você não tem, você tem muitas restrições. Restrições mais limitadas. O máximo era aqui em 2014, quando foi aqui a Copa, que tinha seleções aqui. A cobertura foi intensa, né? Da Costa Rica, da Bósnia, do México, né? Com matérias bem legais. A Costa Rica foi uma sensação, inclusive. Sim, foi uma sensação que acabou avançando, tirando, né, a surpresa. Porque a Costa Rica e o México movimentaram o Gonzaga. Sim. Né? Enquanto que a Bósnia estava no Guarujá. Então você tinha a oportunidade de fazer uma cobertura bem bacana. Exatamente, momentos. Esses momentos que foram mais de 20, quase 30 anos aí, quais aqueles que você enumera com os mais interessantes e mais importantes à frente? Porque você, televisão é tudo imagem. Como é que você avalia aí? Quais são os momentos que você mais chamou a atenção, mais difíceis? Eu acho que assim, né? Tivemos grandes coberturas, tragédias, como as mortes das enchentes no Guarujá, na Baixada Santista toda. Tivemos aí momentos marcantes nessas competições internacionais, né? O projeto da Fabiana Faria na Copa do Mundo era legal, porque eram os paulistas na Copa, um projeto nosso
em que uma afiliada entrava todo dia no Bom Dia São Paulo, mostrando pessoas do estado inteiro de São Paulo que estavam lá. Foi a Fabiana e o Wagner Ioda, como eu disse, que já nos deixou um grande companheiro. Sim. Então, você tinha pessoa. muita... no PAN esqueci do Nereu, esqueci justamente do chefe. Claro. Justamente o chefe eu esqueci. Você só ali no Eu fiquei aqui, eu estava credenciado, nenhum. O pessoal falava para eu ir, eu não fui nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Então, a nossa equipe foi lá completa e eu não fui. Eu fui na Olimpíada de 2000, né? Sim. Nas outras viagens. Eu sempre aí comecei, depois da experiência de 2000, falei, agora os outros têm que viajar para viver isso também. Começamos a... Então, esses momentos foram muito bacanas. Mas o que eu tenho mais orgulho é saber de que algumas pessoas que a gente ajudou no início conseguiram seguir o seu caminho. O Rodrigo Nardelli, que apresenta a Ancora e o editor do jornal da primeira edição, a Cristiane Amaral, que entrou como nossa estagiária e apresentou Auto Esporte, a Thaís Rose, que virou uma ótima repórter, hoje editora, muita gente boa que passou lá, o próprio Alexandre Lopes, que começou como estagiário, hoje manda em tudo lá, é o dono da coisa toda, no sentido de comandar o jornalismo, né? Então a gente fica contente de ver essas pessoas, é o maior orgulho que eu tenho, o que me dá mais satisfação é ver essas pessoas crescerem e tantas outras, né? E às vezes não é só que seguiu a carreira, mas que você fala, pode ir para o outro lado, e a pessoa foi, ou realizou a primeira matéria, ou conseguiu. Lembro, a Rosana Vale foi nossa repórter, a primeira vez quando ela entrou no Jornal Nacional, foi emocionante. A Cristina Guedes, a primeira vez, nossa, que era a nossa referência, que inspirou muita gente, a Cristina. Então, todos esses momentos marcantes. Aí você trabalha lá, casa, sua mulher trabalha lá, casa com ela, vê ela participar, fazer matérias bacanas do esporte, o Léo, que virou um irmão mais novo, então tanta gente boa, o Fatiori, que trabalhou por lá também e fez sucesso em rede nacional, são muitos amigos, assim como o Odinei, que do Armando Gomes foi para lá e cresceu. A gente só tem boas recordações. E tem tanta gente que certamente eu estou esquecendo muitos amigos. Muita gente, a lista é enorme. Até pegando o seguinte, você falou, como é que você, obviamente, à frente também da emissora, mas assim, a gente percebe, houve um crescimento. Antigamente, né, Edu, eram as professoras mulheres que iam para a vida política. E depois isso passou para jornalistas, né? E você, obviamente, a gente tem hoje a prefeita em exercício, a Audrey Cleis, a primeira, né? A Solange Freitas, que é deputada estadual, também a deputada federal Rosana Vale, entre outros nomes que passaram pela emissora também. A Nina quase foi eleita. A Nina quase eleita, a atual secretária também, enfim, a Adriana Coutinho também, enfim. Como é que você vê essa passagem aí de jornalistas, mulheres, que entram na vida pública? Eu acho que, em primeiro lugar, os partidos políticos vão procurar pessoas com credibilidade. O jornalismo real, o jornalismo que a gente aprendeu, ainda... Raiz. O jornalismo raiz ainda passa essa credibilidade, né? Você precisa procurar veículos de confiança para você poder acreditar naquilo que está sendo divulgado. Nada contra influenciadores, nada contra canais que surgiram e fazem um trabalho bacana, às vezes muito ágil, muito informativo, mas eu ainda sou do tempo do jornalismo raiz, que é informado, checado, confirmado, assim. Então os partidos procuraram essas pessoas com credibilidade na sua profissão. Audrey, Rosana, Solange e Adriana e Nina, e várias seguiram esse caminho. Elas também procuravam uma mudança de vida, que chega naquele momento, a Rosana deu essa declaração recentemente, não sei se nas redes sociais, que chegou um momento que ela queria algo novo, surgiu o convite, e aí os partidos vêm com força, né? Para trás dessa pessoa. Eu lembro delas me contarem que num dia ligava o Dória, outro dia ligava o Kassab, às vezes no mesmo dia ligavam os caciques nacionais fazendo convite para essas pessoas. E quem não balança, né? Claro. Aí foram para o seu caminho, cada uma seguiu o seu caminho e a gente observa aí, né? Eu torço por todas elas, independente de ideologia. São colegas muito importantes. Ainda tive com a Audrey esta semana, muito carinhosa, como sempre, muito querida, e desejo que todas tenham um sucesso aí pela frente. Muito legal mesmo, é algo que foi impressionante aqui, de uma emissora local aqui, houve uma explosão. Imagina você na chefia agora, que tem que trazer outra, que aí tem outro lado, né? Faz parte do... São as escolhas que as pessoas fazem na vida, né? E que são importantes para nortear aí o futuro, e elas conseguiram, a maioria conseguiu encontrar um caminho. E alguns também se decepcionaram, desistiram, e a gente
torce para que encontre outros caminhos. Eu acho que tem muita gente boa na nossa profissão parada pela falta de novas vagas, pela mudança do panorama do jornalismo, e essas pessoas fazem muita falta na profissão, né? Numa TV, como na minha opinião, como a própria Adriana e a Nina, que não estão no vídeo mais, a Marcela Pierotti, a própria Rosana, a Fabiana Faria, que deixou por opção própria, a Audrey e a Solange, que seguiram para a política. Então, todas elas fazem falta, mas elas já estão num caminho que praticamente fica difícil retornar agora, especialmente para o jornalismo diário. Mas as que não estão nesse momento de cargos políticos, que poderiam voltar imediatamente, como a Nina, a Marcela, se quisesse, a Adriana, elas, na minha opinião, fazem muita falta no vídeo. Tantos outros também, como eu digo, sempre é uma ressalva que de eu esquecer alguém. Não, certamente. Edu, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com, no Facebook,
tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, trazendo um convidado muito especial, o jornalista, radialista, enfim, o currículo dele, professor também, professor de muitos também, Eduardo Silva aqui, que gentilmente está participando aqui conosco do Jornal em Foco, nessa estreia da Copa do Mundo, né? Então, chegou o dia. É uma data específica e especial para alguém que conhece muito de esportes. Edu, até pegando o gancho, né? Qual é a tua expectativa do cenário? Muito se fala hoje em dia, né? A gente, que não sei o que, vai. Você já esteve mais animado ou você acha que a gente tem chance mesmo? Ou acha que vai ser difícil? Eu já tive vários estágios, né? Da paixão que a Copa de 70 despertou aos 8 anos de idade, eu vendo essa série da Netflix aí, eu lembrei de lances sensacionais, porque estava falando em casa, eu vi a Copa com 8 anos de idade, numa TV chuviscada, né, que era da época, preto e branco, com uma baita sombra dos estádios mexicanos, a imagem péssima, e eu lembro de todos os lances que mostraram na série, todos os lances que aquilo marcou. Então já era uma aproximação minha do futebol, que primeiro comecei vendo pela televisão, só depois eu descobri o rádio, anos depois inclusive. Então já passei várias fases, dessa fase de paixão, 74, 78, 82, 86, depois passou uma fase com a Copa de 90, que veio a fase da desconfiança, do desânimo, né? Coincide com a mudança do perfil do futebol. Eu sou do tempo, né? Você um pouco também, que os jogadores da seleção jogavam aqui. Então havia uma proximidade, uma identificação maior. E com o tempo foi mudando. Tem seleção que você nem conhece os jogadores. Hoje, inclusive, tem jogadores que fazem sucesso na Europa que o torcedor raiz, o torcedor comum, não conhece se olhar a foto. Agora, com a Copa do Mundo, evidentemente vai conhecer. Então, eu passei por várias fases. Eu digo que eu chego nessa Copa com desconfiança. Eu não sei o que vai acontecer com a seleção brasileira e não sei também se os favoritos, França, Espanha, Argentina, Inglaterra, próprio Portugal, vão confirmar esse favoritismo. Eu sei que o Brasil chega, antes da Copa, num segundo patamar. Não somos mais os melhores do mundo, não somos mais os favoritos, mas também não estamos descartados. São jogadores que jogam em alto nível, jogam lá fora. Então é possível, especialmente com o técnico que conseguimos trazer, o Ancelotti, formar uma boa seleção. Eu esperava que ele tivesse mais adiantado, com o time definido, com menos dúvidas do que ele está. Por isso é que eu chego com essa desconfiança. Exatamente. E os adversários, pelo menos nessa primeira fase, como é que você analisa nesse sentido? Você acha que vão ter muitas dificuldades? Eu acho que nós pegamos o adversário mais difícil na estreia. O Marrocos vem recomendado, com uma ótima Copa do Mundo há 4 anos, com jogadores de destaque na Europa, ele pode prejudicar. Agora, tem uma coisa que a última Copa ensinou, né? A Argentina perdeu. Na primeira fase, perdeu na estreia. Era um time irregular que o Scaloni teve a inteligência de ir arrumando e consertando durante a Copa do Mundo. Esse é o X. Por exemplo, se essas seleções favoritas, França, Espanha, Argentina, Inglaterra, Portugal, se fosse num campeonato de ida e volta, turno e retorno, um campeonato longo, essas seleções teriam mais chance de ganhar. Num torneio, tudo muda. O torneio é um tiro rápido, basta ver a dificuldade do Tite, que era o nosso melhor treinador na época, todo mundo enxergava isso, e ele era brilhante nos campeonatos de ponto corrido, e na Copa não mostrou agilidade, tempo de reação, como teve o técnico da Argentina para mudar um time. Então, os favoritos estão aí, mas eles podem ser surpreendidos. O Brasil tem potencial, tem alguns jogadores, eu queria muito que ele lançasse os mais novos,
como o Eric, o Endrick desde o começo, o Ryan ter uma chance de fato, e deixar o Neymar lá para os 15 minutos finais, 20 minutos finais, se bem que com ele no banco, não vai dar torcida, não vai esperar todo esse segundo tempo. No intervalo ou no início do jogo já vai estar gritando. Se perder, levar um gol do adversário no primeiro tempo, vão gritar o nome do Neymar se ele estiver no banco. Se ele for para o banco no primeiro jogo, por exemplo. Quer dizer, o Ancelotti é um técnico preparado, ele é mais vencedor do que qualquer jogador da nossa seleção, ele pode não ser tão famoso nem tão rico como o Neymar, mas ele é mais vencedor do que o Neymar, mais vencedor do que qualquer jogador que está ali. A seleção, eu tenho algumas dúvidas, não levaria o Danilo, mas agora não tem mais jeito, e ele aposta muito na relação de confiança com o Danilo e com o Casemiro. Eu espero que ele esteja certo e a coisa possa andar. Você falou muito bem do Neymar, essa pressão que possa acontecer. Como que você avalia os prós e os contras desta possibilidade, né? Não se sabe se ele vai estar no banco nem na primeira partida, talvez na segunda, enfim. Dizem que está evoluindo, mas é claro, só na hora do vamos ver, até porque é alta intensidade, né? Não dá para a posição dele nesse sentido. E aí, como que você avalia esse efeito Neymar nesse aspecto? Se perder, por exemplo, na primeira partida, o que seja, pode acontecer. Já a pressão muito grande. Como que você avalia, pela tua experiência como gestor? Que não deixa o técnico, é um grande gestor desse cenário. Acho que é uma grande qualidade do Ancelotti. Exatamente, né? Não, eu penso assim, o Ancelotti fez um bem para o Neymar. Todos os repórteres que perguntaram sobre o Neymar durante todo esse período que o Ancelotti está aqui de um ano, ele respondeu, só levo se tiver 100%. E agora estão criticando porque ele não foi 100%. Mas, na verdade, ele fez o papel dele como técnico, como gestor. Só leva se tiver 100%. Exatamente. Ele obrigou o Neymar a se condicionar e se preparar como não se preparava há muito tempo, na minha opinião. Porque uns técnicos brasileiros que passaram, ou qualquer outro brasileiro, teria levado o Neymar em qualquer condição. E não seria bom para ele nem para a seleção. Agora, você vê, ele deixou ele isolado, ele deixou ele treinando, não foi para o amistoso. Ótimo, eu acho que o Ancelotti conduziu tudo bem até agora. Um jogador do nível do Neymar, não sei se dá para controlar, né? Mas ele é um jogador extraordinário, uma capacidade técnica incrível. Nas Copas, ao contrário do que fala, ele não foi mal. Ele foi tirado de uma Copa por uma joelhada, por uma contusão. Na última ele fez o gol que garantia a nossa participação na frente da Copa. Aquela clássica cena dele reclamando o que os caras foram fazer da defesa do meu campo ataque, era segurar o resultado. É uma Copa do Mundo, amigo, como diria Galvão Bueno. E todo mundo foi para frente. O Brasil perdeu a chance numa falha de organização, justamente de um time comandado pelo Tite, que primava pela organização. É isso que eu digo, é o futebol. Então você tem os favoritos, tem os times que podem chegar lá, mas tem o imponderável. Sim. E muitos jogadores estão com problemas de contusão agora. Final de temporada na Europa, muita gente se apresentou em condições. Já tivemos jogadores cortados, inclusive o Wesley do Brasil. Quer dizer, tudo vai depender quando a bola rolar. A partir do primeiro momento, o primeiro jogo sempre é muito tenso. A partir do resultado do primeiro jogo se constrói a sequência real da Copa do Mundo, como foi a Argentina. Precisou perder para ele arrumar a casa, consertar os erros e ir para frente. O Neymar vai ganhar a Copa do Mundo? Ele tem potencial para ajudar o Brasil a ganhar. Ele está focado, isso é muito bom. Mas precisa que as coisas aconteçam, né? E ele não vai jogar sozinho. Eu acho que ele vai ser muito marcado. Se eu fosse o técnico da outra seleção, teria uma marcação individual. E se ele for muito marcado, obviamente corre riscos, como qualquer jogador. Eu gostaria que, no entanto, o Ancelotti fosse um pouquinho mais ousado para lançar o Endrick, para lançar o Ryan. O Endrick, inclusive, no início de titular, na minha opinião, o Ryan entrando mais vezes, porque o cara foi para a Inglaterra do nada, um jovem, e não mostrou nenhuma insegurança, nenhuma dúvida. Ele partiu para o ataque com a bola dominada. Quer dizer, tem que dar chance para essa garotada, né? Senão não vai. O fato, você falou muito bem, o fato, ao contrário de outras Copas, o Brasil sempre estava no primeiro patamar, na primeira prateleira. O fato, é claro, alguns ufanistas vão dizer que estamos na primeira prateleira, mas não é verdade. A verdade é essa. Estamos hoje na segunda prateleira. Às vezes isso pode ser bom, o fato da gente não ter esse favoritismo dessa vez, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em 2014, que depois foi aquela estrondosa derrota aí, vexatória. Eu acho que sim, veja bem. Houve Copas recentes, inclusive, em que o Brasil ganhou tudo. Copa das Confederações, eliminatórias, Copa América. E chega na Copa, fica nas quartas de final.
O que vale é a Copa do Mundo, gente. Sim. Então nós tivemos experiências em 70, saiu muito criticada, ganhou. Em 94 havia muitas críticas contra a seleção brasileira do Parreira. A imprensa de São Paulo pegava muito no pé. E aí aconteceu o título aí com o Parreira, fechou o grupo, o Romário em grande fase. Quer dizer, 2002... É bom lembrar que tivemos vários técnicos da preparação para 2002, até chegar o Filipão. E quando ele chega, nem sempre os resultados foram esperados. Chegou-se a discutir a saída, sim, do Filipão antes da Copa do Mundo. E quando chegou lá, a família Scolari venceu, conseguiu. Quando ganha, é tudo uma beleza. Sim. Então, virou a família Scolari. Quando perde, você pode só ver o seguinte, qualquer time que ganha, que é campeão, vaza logo a preleção. No vestiário, no hotel. Olha que beleza que o Teco falou. Quando perde, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém quer divulgar. Enfim. Ninguém quer aparecer. Exatamente. Eu acho que o Brasil está no segundo patamar, mas pode surpreender, porque o fato de não estar considerado como um dos melhores, especialmente se os adversários não reconhecer isso, é um problema. Porque os nossos jogadores são habilidosos. Sim. E podem fazer. Mesmo o Igor Thiago, que entrou e o pessoal falou que ele é meio atrapalhado, ele é um artilheiro num campeonato de alto nível da Europa. Então não é qualquer um, tem o estilo dele, pode não ser refinado, mas dá resultado, faz gols. Então você tem que tirar de cada um, como gestor que você falou, e eu coloquei aqui da importância do Ancelotti como gestor, de cada jogador o melhor possível. Às vezes aquele jogador é para aquele momento. Pô, o Raí começou a Copa titular camisa 10, terminou no banco, e o Brasil foi campeão do mundo em 94, porque as coisas acontecem naturalmente. O jogador pode não chegar bem, já passou do ponto, estava bem antes, durante a Copa ele se soltar e se realizar. Josimar em 86, o Leandro não foi cortado, o Edson se machucou, o Josimar foi chamado e fez 2 gols sensacionais. É um imponderável, o futebol é assim. Teremos, como toda a Copa, surpresas, teremos momentos diferentes e o Brasil tem condições de avançar. Aí vai depender da composição da chave, né? Porque pode pegar a Holanda ou o Japão nas 16 avos, né? Oitavas 16 avos, depois tem oitavas de final, quem sabe Noruega, Equador, Costa do Marfim. Quando avançar mais, aí já tem mais dificuldades, pode ser que pegue aí numas quartas de final seleções como Inglaterra e Croácia, e na semi Argentina ou França. Quem quer ser campeão tem que ganhar de todo mundo. Pode ter. Não tem jeito. A Inglaterra parecia um jogo difícil na Copa de 2002. Aí vem aquele gol sensacional do Ronaldinho, aquela velocidade, aquele timaço, mas você veja a diferença. O Neymar, que muitas vezes é criticado com exagero, eu só não gosto das críticas quando se misturam os temas. Se criticar o Neymar porque ele sai demais na noite, ou porque ele faz muita festa, ou porque ele é de direito, eu quero saber de futebol. Na Copa eu quero ver futebol. Ele joga bem, tem que ser elogiado. Ele joga mal, ele tem que ser criticado. Talvez mais que os outros, porque ele carrega um peso maior. É assim que a vida funciona. Ninguém cobra igual. O funcionário mais antigo, do mais novo, do mais graduado, do menos graduado de uma empresa. São as cobranças relativas ao que você criou da sua própria carreira. Então, se ele jogar mal, ele tem que ser criticado. Se ele for bem, ele tem que ser enaltecido. E não pode ser apenas misturar, isso ficou muito chato, né? O fla-flu da política foi levado para o esporte, para a música, então de repente grandes artistas que são de esquerda não têm mais valor, grandes atletas que são de direita não têm mais valor. Gente, vamos separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, como diria o filósofo Juarez Soares, outra coisa é outra coisa. Só assim a gente pode fazer justiça e entender e julgar e analisar com frieza e com condição de uma elegância que precisa, né? Porque só xingar, só avacalhar as pessoas também não. Eu sou da tese desenvolvida para exercer o jornalismo, desenvolvida pelo mestre Armando Nogueira. A gente pode elogiar sem bajular e criticar sem ofender. Eu acho que esse é o conceito básico do jornalismo, que muitas vezes foi esquecido, que as pessoas estão xingando, falando palavrões exageradamente, e que eu não gosto muito. Exatamente. Infelizmente virou aí, hoje com as redes sociais, as pessoas acham que falam tudo, e aí palpite para tudo, enfim, uma série de questões. Até pegando, antes da gente ir para o intervalo, quem você particularmente acha que sempre tem, cada Copa, sempre tem aqueles jogadores que devem estourar, ou pelo menos tem aquela expectativa. Quem você acha que... Isso não estou falando só da seleção brasileira, de outros nomes que você vem acompanhando. Você é um cara que gosta de futebol, acompanha futebol, não só aqui do Brasil, do mundo, mas quem você acha que, olha, esse aqui vai estourar aí
ou tem grande chance de estourar, como já aconteceu com o Messi, Cristiano Ronaldo, enfim? Bom, eu tenho muita curiosidade e acho que ele pode estourar de novo. O Cristiano Ronaldo, Excelente. apesar de estar mais velho, 41. ele pode ainda decidir, né? A condição que a gente fala, o Messi e o Neymar são talentos naturais, né? O Cristiano Ronaldo é o talento desenvolvido. Ele é o nosso Oscar Monsanta, que treinou, se preparou, se condicionou para chegar onde está. Só um cara com a determinação dele para dividir com o Messi tantos prêmios de bola de ouro, né? Porque ele juntou o que ele sabia de jogar com uma dedicação incrível e única, na minha opinião, no mundo do futebol. Tanto é que o Zico, um dos meus maiores ídolos, o craque do Flamengo e da seleção, fala que o sonho dele seria poder jogar com o Cristiano Ronaldo. Olha que incrível. Então, eu acho que o Cristiano, o Mbappé, eu acho um jogador fantástico, de muita personalidade, já se destacou nas últimas 2 Copas do Mundo. Vem uma terceira aí. Então, eu acho que eu não consigo fugir muito do óbvio. Eu não sei se o Messi vai ter esse protagonismo agora. A seleção argentina, eu acho que ainda é considerada a favorita pelo último título, mas é uma seleção um pouco mais envelhecida, que eu não sei se repete a dose. É um machismo profundo, né? Porque é difícil você analisar antes, você não sabe como cada um chega a ponto que é tudo fechado hoje em dia. Então, esses jogadores são óbvios, eu acho que são aqueles que estou muito ansioso para ver o Yamal na Copa do Mundo, pela seleção da Espanha. E, claro, estou muito curioso para ver se o Neymar tiver condições de jogo, como ele entra e como ele vai desempenhar. Ele tem bola para se destacar. Ele já tem 8 gols em Copa do Mundo. Então, como eu disse, não é qualquer um. Ele tem uma história, tem um retrospecto, tal. Então, agora ele vai entrar para essa Copa do Mundo. Ele é competitivo, como se fosse o último desafio da vida dele. Exatamente. Mesmo que ele arrume um outro contrato de jogar bem na Europa, ou se ele vai curtir o final de carreira nos Estados Unidos. Ele vai entrar para fazer acontecer. E eu espero que aconteça, porque seria bom para o Brasil, bom para o Neymar, para o menino que a gente viu crescer desde a infância, na Copa TV Tribuna. Então eu torço por ele para se dar bem. E que ele ajude o Brasil e que os companheiros ajudem ele. A diferença é que ele não tem do lado um Ronaldinho, um Fenômeno, um Romário, né? Isso é a convivência, a parceria do Neymar é bem inferior aos nossos craques de antigamente. Exatamente. Edu, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você.
Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, conversando muito sobre jornalismo, Copa do Mundo e, é claro, outros assuntos aqui com o colega jornalista Eduardo Silva, né, uma longa carreira profissional, coberturas esportivas, tudo. Até, Edu, a gente já está chegando no final. Uma outra questão é sempre quando fala-se de... A gente está falando de futebol por causa da Copa do Mundo, mas tem outros, obviamente, todos os esportes. E a gente fala um pouco, a gente tem a estreia junto com os árbitros brasileiros. Sim. Boa parte, inclusive, da estreia da Copa do Mundo vai ter a presença de árbitros brasileiros. E sempre tem a reclamação, sempre quando tem a rodada, que aí tem as reclamações da arbitragem, né? O que é isso? Como você avalia a presença, né, dos árbitros brasileiros, de profissionais do Brasil em Copa do Mundo? O que isso eleva também nesse sentido? O que a gente leva como exemplo também, que sempre volta e meia aquela discussão, e você, obviamente, cobrindo muito esporte, sabe muito bem como é que funciona essa questão da arbitragem. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que torcer para o árbitro brasileiro não ser escalado na final da Copa, né? É verdade. A abertura pode. A abertura pode. Na final não pode, porque se ele tiver escalado na final, você já sabe que o Brasil não vai estar lá, né? E isso aconteceu duas vezes, em 82 com o Arnaldo César Coelho, e em 86 com o nosso vizinho, o Romualdo Arpe Filho. O Romualdo ainda me lembro, ainda fui lá pela Rádio Gazeta entrevistá-lo quando ele chegou em 86, quando chegou da Copa, deu cartão para o Maradona, é uma foto histórica que ele tem. O Romualdo considerado o mais técnico dos nossos árbitros, ídolo do Arnaldo César Coelho, inclusive. Então, tivemos grandes árbitros. Não temos mais árbitros do nível daqueles de antigamente. Aliás, eu não sei o que aconteceu no mundo, mas enfim, não temos jogadores, muitos daquela qualidade, e não temos árbitros também. Temos os fora de série, como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, sim. Mas o futebol como um todo, com a qualidade, você vendo essa série da Netflix aí, para relembrar a Copa de 70, o nível dos jogadores. O Jairzinho fez gol em todos os jogos da Copa, né? Sensacional. É um time que o técnico escala 5 camisa 10, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino, que encontrou espaço para todo mundo. E tinha um gênio no banco chamado Edu, que é aqui de Santos, e a jogada do Clodoaldo. Então você vê o talento. Eu não vejo a maioria dos jogadores de hoje no nível do que nós já tivemos no passado. Nós não temos mais um Zico, estamos longe disso, né? Então mudou muito. E nos árbitros é a mesma coisa. O nível do Arnaldo, do Romualdo, de outros árbitros que nós tivemos no passado, não é atingido pelos árbitros de hoje. Hoje tudo bem. Hoje eles têm um complicador na vida deles que se chama o VAR. Num lado ajuda e no outro atrapalha, porque você tem mais possibilidades de questionar os erros dessa arbitragem. Então, os brasileiros vão a mais uma Copa do Mundo,
desejo sucesso a eles, mas na arbitragem nacional, quando se o Wilton Pereira Sampaio, que vai apitar a abertura, se consagrar na Copa do Mundo, na semana seguinte, se ele for apitar um clássico e for mal, ele vai levar pau de sempre da imprensa brasileira. Isso não vai mudar nunca. É verdade. Edu, até interessante também. Hoje, como você vê, ampliação de canais, né, esportivos, né? Hoje não só as redes sociais, você tem também toda a gama e você tem, obviamente, os jornalistas, vários profissionais altamente gabaritados, nada contra, mas vocês falam muito bem, os influenciadores. Sim. Né? Como que você vê essa invasão também? Agora tem os influencers também, a própria, muito criticado inclusive, a própria Globo vai levar lá né, influência nesse sentido. Como você vê, né, você vê esse tipo de situação aí nesse aspecto, esse envolvimento, né, às vezes da opinião, já a questão dos ex-jogadores, isso já virou mais comum aí frequentemente, mas aí às vezes em busca de likes, de audiências, como é que você vê essa realidade? O mundo mudou, não seria diferente no jornalismo, né? Eu acho que qualquer novidade é bem-vinda dentro de padrões de qualidade, no sentido de ter conhecimento do que se fala, de se preparar para fazer uma cobertura, de acompanhar, se informar, porque há muitos tipos há o jogador, por exemplo, que comenta que é muito técnico, conhece bem, era o caso do Pedrinho, que era um excelente comentarista, o presidente do Vasco. Há outros que se mostram não só comentaristas, como também comunicadores. O Denilson vem mostrando isso agora, ele faz uma reportagem, faz outra linha também, além de comentar. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Muitos influenciadores eu gosto, outros eu não gosto, como é um direito de todo mundo. E eu tenho o direito absoluto sobre a minha vontade. Eu posso mudar de canal, de internet, de Instagram. Essa é a questão. Eu não preciso xingar o influenciador porque eu não gostei, eu não preciso fazer campanha contra ele, não preciso falar mal. Você simplesmente segue aquilo. Eu tenho os meus narradores, comentaristas e repórteres preferidos. E eu vou procurar esses profissionais para ver no dia da seleção. Vai ser uma Copa diferente, já que metade dos jogos a gente só pode assistir na Cazé. Eu gosto do narrador da Cazé, o Luiz Felipe Freitas. Tem bons profissionais e jogadores lá que estão lá. Gosto de tudo, não gosto, mas também não gostava de tudo das outras emissoras convencionais. Então eu fico procurando. Pode ser que tenha jogo que eu acompanhe para o rádio, dependendo do delay. Tem jogo que eu vá ver no Sport TV, vá ver na Globo, posso ver o Galvão para matar saudade no SBT. Eu estou livre para ver o que eu quiser, na hora que eu quiser. Essa é a vantagem dessas opções que você tem. Antes não tinha essa oportunidade. Não tinha essa oportunidade. Agora você tem. Eu gosto de muita gente que está na Cazé, que está na Globo, está no SBT. O Mauro Naves eu acho imbatível como repórter, né? Não é à toa que os próprios colegas o chamam de presidente, porque ele tem um respeito, ele tem uma forma de apurar notícias, sempre foi assim. Muito então, criticado, inclusive, né? Aquele episódio que acabou. Sim, acabou com aquilo que eu também acho injusto, depende do julgamento que você faz, né? E para você ser rigoroso assim, você tem que ser rigoroso com todo mundo. Em todo o tempo. Sempre foi assim? Não foi. Então, certo, exatamente. Eu acredito no Mauro em várias situações que ele já expôs sobre esse assunto. Enfim, mas é um caso que já ficou para trás. Eu acho que você tem a opção nessa Copa do Mundo de escolher a sua transmissão, a sua equipe preferida, para você se divertir ao máximo, né? Eu gosto de informação, gosto de opinião, gosto de bons repórteres, e se eu encontrar isso no canal que eu encontrar, eu vou ver. Ainda a tendência que eu vejo os Jogos do Brasil na Globo, mudando um pouquinho, tal, o amistoso eu vi no Sport TV com o Luiz Carlos Júnior. Acho que é uma série de profissionais de alto nível que estão lá, porque a Copa do Mundo é igual para o jornalista, é igualzinho para o jogador. Ele quer estar lá, ele quer ser chamado para cobrir, ele quer ser chamado para acompanhar. Eu torço muito, por exemplo, um milagre para que o Luiz Roberto possa em algum momento voltar a essa Copa do Mundo, na segunda mata-mata, na segunda fase, na reta final, nem que seja para narrar aqui do Brasil, porque ele tem uma história tão linda desde 1980, lá no interior de São Paulo, em São João da Boa Vista, como eu contei, e que no momento que ele ia ter a consagração dele como narrador de titular da maior emissora do país, ele teve que cuidar do mais importante, da saúde. Então, eu torço muito para que algo aconteça de bom, para que ele possa retornar na reta final da Copa para fazer. Se isso for bom para a saúde dele, se fizer bem para a cabeça dele, né? Porque é um cara que viveu isso intensamente, viveu esse sonho desde garoto,
ouvindo as rádios do Rio, os grandes narradores de São Paulo, sonhando de estar aqui, de estar ali, e já fez várias Copas do Mundo. Agora seria a principal delas. E a gente torce para que ele consiga em algum momento participar de alguma forma dessa grande final, porque vai ser, como o Everaldo Marques tem dito, né? Ele vive uma divisão de sentimentos, né? A felicidade de cair há 50 dias a notícia que ele vai narrar o Brasil na Copa do Mundo pela Globo, e a realidade de estar substituindo um colega que sonhava tanto com ele chegar nesse momento. Então, são momentos delicados na vida de todo mundo, e a gente torce para todo mundo se dar bem, que sempre volta para a gente coisas positivas. Isso que é importante, isso é fundamental. Muito bem, Edu. E, aliás, você está falando, inclusive, dos narradores, você está fazendo uma série de entrevistas, parabéns também, resgatando a história de narradores no Jornal da Hora, parabéns também. Né? Isso é uma paixão que eu tenho, né? Fizemos o Oliveira Andrade, que narrou 3 Copas do Mundo pela Globo, o J. Júnior, que narrou desde 78 em diante, quase todas as Copas do Mundo, pelo rádio e pela TV. A semana passada destacamos a cobertura atual, né, com foto do Everaldo Marques, do Galvão Bueno e do Luizinho da Cazé. E neste sábado tem uma matéria que mexeu muito comigo, né, porque é o meu ídolo, maior referência e o maior responsável por eu ser jornalista esportivo, que é o Osmar Santos. Osmar narrou a Copa de 74 pela Jovem Pan, 78 e 82 pela Rádio Globo, 86 pela TV Globo, dividiu com o Galvão, 90 pela Rádio Record, 94 pela Globo, que foi a última. No mesmo ano de 94, ele sofreu um acidente que atingiu a fala e ele, infelizmente, não narrou mais. Mas é uma história emocionante, porque o Osmar Santos não é à toa chamado de o pai da matéria, é um gênio da comunicação, né? Porque transformou um jogo de futebol em um espetáculo, era um showman, não era só um narrador de futebol. Ele revolucionou, e muitos desses talentos que a gente citou aí, né? Acho que eu já falei durante o programa, Luiz Roberto, Paulo Soares saudoso, o Dinei Ribeiro, todos os narradores daquela geração, da geração atual, foram influenciados pelo Osmar Santos. Exatamente. Isso vai ser objeto do teu livro também? O livro vem aí. Olha aí. Com histórias do Rádio Santista, algumas de São Paulo também. O livro não é para ensinar ninguém a fazer rádio, ninguém a fazer jornalismo. Ele simplesmente presta homenagem a pessoas que me ajudaram na carreira, conta um pouquinho da minha história, mas a maior parte do livro é dedicada às pessoas que estenderam a mão e que me abriram portas em Santos, em São Paulo, e as oportunidades que eu tive, e vou contar um pouco dos bastidores, né, dessas pessoas que eu tive a felicidade de trabalhar, começando aqui pelo Rubens Marino, na Rádio Cacique, Odair Farias, depois Rádio Clube, Rádio Cultura e assim por diante. E como eu falei da família Santini, eu também devo muito à família Mansur, porque o Beto e o Gil, especialmente o Beto, que cuidava mais do rádio AM, me abriu as portas em 1º de abril de 81, quando o Orlando José me levou para apresentar para ele. Eu saí contratado e registrado primeira vez no rádio como um registro profissional. Eu devo isso ao Beto Mansur, e hoje, vendo o filho dele, o Marcos Mansur, comandar a rádio aí, a TV, fico muito contente, que o Marcos me lembra muito o Beto quando jovem e o que ele fez de bom para o rádio santista. Muito bem. Edu, é um prazer aí tê-lo aqui conosco. Quando você lançar o livro, você vem, volta aqui para falar aí das histórias. Vai ser o primeiro livro delivery, porque não vai ter lançamento, não vai ter nada. O meu temperamento não concorda com esses tipos de lançamento. As pessoas ficam muito tempo, eu fico preocupado que alguém fique chateado. Um livro delivery, é uma novidade. Você teve recentemente também com o Dr. Evaldo lá, fazendo também. Inclusive, lançamento foi nessa quarta-feira lá em São Paulo também, com a Ana Paula Rodrigues também. Edu, muito obrigado. Assim como você estendeu a mão para as pessoas te estenderam a mão, e você deu continuidade, abrindo e estendendo a mão para muita gente, saiba disso também, certamente isso fica na história. Queria agradecer muito a presença, sucesso para você também, um beijo também para a Vanessa também, tá tudo certo aí, muito obrigado, meu querido. Valeu, Fernandinho, muito obrigado pelo convite, um prazer estar sempre aqui com você, com o Humberto Chalub, com a sua equipe, e é um lugar muito agradável, com pessoas tão queridas, eu fico muito à vontade aqui. Obrigado pelo convite, uma ótima Copa do Mundo para todo mundo, especialmente para a seleção brasileira. Certamente, aqui, Eduardo Silva, muita história aqui na nossa cidade, rádio, TV, jornalismo, enfim, o cara conhece muito sobre os temas principais, como ele falou,
sempre teve mão estendida, vai ser objeto do livro que ele vai lançar ainda, não tem data, vai ser o livro delivery, que ele falou, mas também estendendo a mão para muita gente. Quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Jornal em Foque, lembrando que você pode acompanhar o programa nas nossas redes sociais, também no nosso site bocnews.com e reprise às 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM. Iniciando a Copa do Mundo, estamos na torcida pelo melhor do futebol. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, no próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.